Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar para você sobre a oração. Nenhum homem ele é maior ou mais importante do que a vida de oração que ele leva, que ele conduz. A oração, ela deve ser na nossa vida como um combustível. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos sair de um determinado lugar e chegar em outro lugar. Nossa vida é uma viagem. Nós sempre temos que entender isso. Nossa vida é uma viagem. E quando nós vamos sair de um determinado ponto para outro, que nós pegamos o nosso carro ou moto, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Passar num posto de gasolina e abastecer. Porque sem combustível nós não vamos conseguir ir a lugar nenhum. Muitas vezes nós temos combustível para sair, mas no meio do caminho nós ficamos sem. E ali a gente não consegue concluir a viagem e a gente está exposto a riscos, está exposto às intempéries, nós estamos perdendo tempo e a nossa vida é a mesma coisa. Quando nós não entendemos o que é o significado de uma oração, nós caminhamos a erro, por aí, perdido. Ou às vezes começamos com uma boa vida e vamos estagnar em determinado ponto. Precisamos entender a necessidade de alimentar nossa vida diariamente em oração. Nós precisamos entender também que para a nossa vida caminhar em oração, há necessidade de uma motivação. E qual deve ser essa motivação? Ela jamais deve ser pautada ou baseada nas coisas que Deus dá, mas sim sempre no que Deus é. A gente não deve buscar as bênçãos, a gente deve buscar o abençoador. A nossa relação de pessoas com pessoas, elas são exatamente assim. Quando nós temos alguém ao nosso lado, amigos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que têm influência, nós não podemos chegar para essas pessoas e simplesmente falar assim: ei, eu quero isso, isso, isso. E a pessoa lhe oferece, você vira as costas e some. A gente sempre vai chegar e vai ter que criar um relacionamento com essa pessoa para ter intimidade, para poder pedir alguma coisa. E com Deus, nesse ponto, não é nada diferente. A gente não pode chegar diante de Deus e falar: ah, meu Deus, eu quero casa, carro, casamento, dinheiro, viagens, e começar a enumerar o que se quer e virar as costas para Deus. É a mesma coisa. Assim como o outro não faria, Deus também não tem compromisso de fazer. Mas quando nós começamos a caminhar com Deus, nós começamos a entender quem Ele é. Então nós temos a liberdade de pedir para Ele, porque a gente já vai também ter uma noção do que Ele tem para nós. Não adianta a gente chegar para Deus e pedir para Ele coisas que são contra os princípios dEle, contra os mandamentos dEle, contra as direções que Ele dá, porque Ele não vai abençoar. Mas quando nós o conhecemos, nós já vamos começar a caminhar nesse sentido. Nós vamos começar a pedir a Ele coisas que nós sabemos que Ele já nos prometeu e a gente simplesmente quer isso. E aí é um relacionamento diferente. E os discípulos, eles pedem a Jesus, em determinado momento, que o Senhor nos ensine a orar. E por que eles pediram? Porque eles entendiam que aquele caminho era o caminho que eles tinham de relacionamento com Deus. Eles conseguiram ver em Jesus um homem de oração, respostas de oração. Então, naquele momento, eles pedem para orar. Até então, eles não tinham preocupação de estar em oração, clamando Jesus, porque Jesus caminhava com eles. Então, eles viviam em oração porque eles viviam junto com Jesus. Todas as necessidades dele, Jesus via. Todas as confusões que eles se metiam, Jesus estava por perto, estava ajudando. Então, eles caminhavam com Jesus. Mas chega um tempo que Jesus é tirado. Então, agora eles precisam falar com Jesus em outra dimensão, na dimensão espiritual, não mais relacionamento humano como eles faziam. Então, eles pedem: me ensina a orar, nos ensina a orar. E é isso que o Senhor quer que nós façamos hoje, que nós venhamos orar. E o Senhor, quando ensina a orar, Ele não ensina a nenhum deles, a pedir coisas.
mas sim adorar, né? Glorificar a Deus, determinar que esse reino é dele, Senhor, que Ele nos perdoe para que nós possamos perdoar e ali agradecer. Isso é que o Senhor nos ensina e é isso que nós precisamos cultivar nas nossas vidas e diariamente, como um combustível para a nossa vida, diariamente. Não é a hora hoje, daqui uma semana, 15 dias eu oro de novo, ou na hora do aperto eu oro. É um relacionamento, amém? Eu gostaria de deixar isso para você, para que você tenha uma vida transformada. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.